Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Hoje eu escolhi esse cenário aqui, que é o Parque das Termas, aqui no Gerês, para conversar com vocês sobre um assunto que eu já estava pensando em gravar já há algum tempo. E na verdade ele é uma continuação de um vídeo que eu já tenho aqui no canal. Então esse vídeo hoje não é sobre trilha, não é sobre lugares para visitar, mas é sobre o lugar que eu habito, né? É sobre mim, é sobre o meu corpo, é sobre a minha mente. E basicamente eu quero conversar um pouco com algumas pessoas que se identificou bastante com o meu vídeo onde eu falo sobre como eu enfrentei o meu processo de ansiedade e início de síndrome do pânico. Foi um vídeo que teve bastante visualizações, eu recebi muitas mensagens, na verdade, sobre ele. Ouvi alguns relatos também de pessoas que passaram por aquilo que eu passei, da sua forma, sentiu da sua forma de sentir, e também estava vivendo o momento. Então, assim, para quem está vendo esse vídeo agora e está vivendo esse momento, o momento daquele vídeo, não esse momento agora, né, que se identifica com aquele vídeo, eu desejo muita luz, muito amor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus entre cura na sua vida e que te traga paz e silencie o seu corpo. Por que eu falo silenciar? Porque quando a gente está em crise de ansiedade, quando a gente está passando por esses problemas, o nosso corpo grita o tempo todo. A gente não consegue dormir, e quando a gente dorme, a gente acorda com o nosso coração acelerado. Quando não é o coração, é a respiração. Quando não é a respiração e o coração, é o intestino, é a cabeça, é o corpo. E eu desejo que o teu corpo silencie, assim como o meu corpo silenciou. Assim como hoje eu posso estar aqui conversando com vocês e afirmando que eu estou em paz, que as coisas se acalmaram, que tudo passou, porque tudo passa, gente, tudo passa na nossa vida. Então não se culpe, não se questione por que isso está acontecendo comigo, porque nós somos seres mortais, somos seres de carne e osso, somos seres espirituais, e nós estamos aqui nesse mundo apenas cumprindo uma breve jornada. Então que nós possamos passar por essa jornada, enfrentar esses ciclos com sabedoria e com paciência. Eu acho que a paciência ela nos capacita, né? Ela nos dá afeto, para que a gente possa se amar, possa se cuidar nesse momento, possa se olhar com carinho, por mais difícil que seja. E eu não tô falando aqui coisas, ai Adri, você tá aqui falando coisas bonitas agora, mas será que naquele momento você ouviu e você pensou nessas coisas? Sim, gente, por isso que eu me curei. Porque eu me enchi de amor, eu me enchi de afeto, porque eu sabia que só eu poderia me ouvir, só eu e Deus, ninguém mais. Ninguém pode te ouvir, ninguém pode te escutar o que você realmente sente, só você e Deus. Então, ter paciência, se amar, ter afeto pelo que você está sentindo nesse momento. Então tenha paciência que tudo passa, tudo passa. E se você está no momento que eu estou vivendo agora, que é pós a crise de ansiedade, como é levar a vida após a crise, como é levar a vida depois de passar por tudo que passamos, né? Como é enfrentar os nossos medos, como é deixar o medo para trás, né? Com o tempo ele vai se acalmando mais, mas quando você está saindo, né, daquela crise de ansiedade, quando o teu corpo silencia, você ainda fica com medo, fica esperando às vezes. Será que eu vou sentir aquilo de novo? Será que eu vou sentir aquele medo de novo? Será que a minha barriga vai doer de novo? Sabe? Será que tudo vai acontecer de novo? Então é isso, gente. Confie e acredito que tudo passa. Mas agora eu vou falar para vocês um pouco sobre como é conviver, né? Como é esse novo ciclo,
como é enfrentar a vida depois de passar por tudo isso, depois de sofrer tanto, sabe? Depois que a luz volta a brilhar na sua vida, depois que você volta a sorrir novamente, depois que você volta a ver o seu corpo, a ganhar peso outra vez, sabe? É bem complicado. Deixar esse medo de sentir de novo para trás. E quando eu falo deixar para trás, não é esquecer, porque isso é uma coisa que a gente não esquece nunca. Só quem viveu ou quem está vivendo no momento sabe o quanto que isso deixa marcas extremamente negativas na nossa vida. E hoje, conversando com vocês aqui, eu fico muito feliz porque eu consigo olhar para tudo isso e conversar naturalmente, sabe? Eu não conseguia conversar naturalmente sobre isso antes. Porque todas as vezes que eu começava a falar sobre isso antes, novamente, eu começava a sentir calafrios, começava a sentir medo, eu começava a sentir o meu corpo um pouco alterado, sabe? Meu Deus, será que eu vou sentir isso de novo? Senhor, tira isso do meu corpo. E não. Só que a gente não volta a ser quem a gente era totalmente antes. Porque a gente liga o estado de alerta, sabe? Eu tô falando aqui, quem tá falando com vocês é uma mulher de 34 anos que teve transtorno de ansiedade generalizada em 2021, que viu praticamente o meu mundo desmoronar na minha cabeça, que enfrentou momentos extremamente difíceis, 3 meses da minha vida. Perdi 6 quilos, não conseguia fazer com que ninguém entendesse o que eu estava sentindo naquele momento, apesar de ter tido a minha irmã do meu lado, que me ajudou muito. Chegou um momento que ela realmente entendeu, ela ouviu o meu grito e ela foi extremamente essencial na minha vida para me ajudar a passar por isso. Acho que ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida, se não for a mais importante, acredito que sim. Não só por isso, mas por ser uma pessoa que me enxerga muito, sabe? Enxerga muito o que eu sou. E infelizmente também ela passa por isso, né? Ela passa por esses momentos, então é louco ver isso, né? Lá atrás ela me ajudou muito e hoje eu me vejo nesse lugar de ajudá-la também, de fazer acreditar que tudo passa, sabe? E é isso, gente. Hoje eu tô feliz, graças a Deus. Ainda tenho ansiedade, porque essa é aquela coisa, né? Ah, Adri, mas você se curou totalmente? Tudo passou? Tudo acabou? Você não sente mais nem um pouquinho de ansiedade? Gente, para começar a falar, a ansiedade é um processo natural, fisiológico do nosso corpo, né? A ansiedade, a gente sente ansiedade para tudo. Mas a ansiedade, quando ela sai do nosso controle, ela passa a ser ansiedade patológica, ela passa a paralisar a nossa vida, isso é muito complicado. Então é aí que mora o estado de alerta, né? Até onde eu tô bem? Até onde isso é saudável para mim? Não desapareceu totalmente. Às vezes sim, eu me sinto ansiosa. Às vezes sim, dói. Às vezes eu choro. Às vezes o meu coração acelera. Às vezes eu sinto uma dor no peito. E eu sei que é ela que tá ali. Às vezes o meu peito dói. E eu sei que é ela que tá ali. Mas eu aprendi a lidar com a ansiedade. Graças a Deus, claro, gente, não passa nem perto do que eu já senti antes. Mas sim, às vezes eu ainda me sinto ansiosa. Né? Às vezes eu sinto dores no peito. Só que eu já sei que é ela. Eu já sei que é a ansiedade. Então o que eu faço? Eu me acolho as minhas emoções, tomo meu chazinho, tomo um banho, começo a ouvir os meus mantras, começo a conversar comigo mesmo, começo a sentir no que eu estou pensando, o que me faz, o que me traz essas memórias, que tipo de memória, na verdade, me traz essa sensação. Né? O que algumas lembranças provocam no meu corpo, qual é o tipo de sensação. E a minha ansiedade está muito associada ao meu processo de perda da minha mãe. Então, todas as vezes que eu converso com alguém sobre a minha mãe, sobre a minha família, eu me sinto um pouco ansiosa. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 23 anos e foi um momento extremamente doloroso na minha vida. Eu acho que quem já passou por isso também sabe do que eu tô falando. É um momento que causa muita dor, que dói muito, sabe? E essa dor acaba criando memórias no nosso corpo. Essa dor traz algumas emoções, alguns sentimentos que acaba externalizando, né? Então, as pessoas sentem de forma diferente. E a ansiedade que eu sinto, ela externaliza muito no meu corpo. Eu sinto dores, sinto dor de cabeça, sinto intestino. Não sinto mais isso. É muito raro quando isso acontece, muito raro.
Então por isso que eu tô falando pós-ansiedade, porque é muito raro, raramente, mas às vezes sim, às vezes eu ainda tenho crise de ansiedade, às vezes eu ainda sinto. Mas hoje eu sei lidar melhor com tudo isso, eu sei lidar melhor com essas crises, né? Então, a perda da minha mãe é algo, né, uma fala minha que me traz muito isso. Então, assim, como a gente enxergar e entender as nossas emoções? Então, esses processos estão muito ligados, sabe, a momentos da nossa vida. E aí foi quando eu comecei a entender que a minha vida, ela tá no agora, sabe? Que a minha história, ela faz parte, ela é a vida da Adri, mas a minha vida, ela tá no agora. A minha linha do tempo é agora, sabe? Então, o que eu posso fazer no agora para que o passado fique no passado? Ai, Adri, mas é esquecer o passado? Não, gente, não é esquecer o passado. É olhar para o passado e dizer, olá, sei que você tá aí, mas eu tô aqui no agora e eu tenho muita coisa para viver agora e você vai ficar aí. A mesma coisa, por exemplo, se você está vivendo crise agora, se você está tendo crise de ansiedade agora, você está agora, viva o agora, entenda esses sentimentos que está em você, pede ajuda, grita, pede socorro, sabe? Mas principalmente pede socorro a você mesmo, porque poucas pessoas vão te ajudar, porque a maioria das pessoas não entendem, sabe? Só o ansioso consegue entender. Por exemplo, eu posso estar falando isso aqui agora. Muitas pessoas podem estar assistindo esse vídeo. E muita gente deve estar falando, ai, que conversa chata da Adri. Onde é que a Adri encontrou isso? Mas se você passou por crise de ansiedade, se você vive isso no momento, se você conhece alguém que viveu, você vai se identificar e você vai saber, ai, a Adri não está sendo chata. Nossa, eu também vivi isso que a Adri está vivendo. Então, gente, é a gente se colocar no presente, sabe? Se colocar no presente, assim, foi muito o que eu fiz. Se você não assistiu o meu vídeo anterior que eu falei sobre isso, eu falei muito sobre isso, sabe? O que eu poderia fazer naquele momento para eu me salvar? Porque eu estava afundando, eu estava completamente afundando, eu estava com medo, gente, eu tive medo de morrer. Eu via o meu corpo definhar dia a dia. E eu pedi ajuda para o médico, eu pedi ajuda para minha irmã, eu pedi ajuda para Deus, principalmente. E a minha cura veio. Então, sabe, ai, é difícil dizer assim, ai, agora, o que você está vivendo agora, faça isso e aquilo, porque cada corpo é um corpo, né? Cada um se entende, se identifica de uma forma. Mas não tenha medo de pedir ajuda, sabe? Grita, pede socorro. Porque hoje, depois que eu vivi tudo que eu vivi, e hoje, sim, pode acontecer novamente. Eu quero viver isso nunca mais na minha vida. Eu faço de tudo para não viver isso, faço. Faço exercício todos os dias. Hoje eu tenho uma alimentação muito boa. Hoje em dia eu me cuido muito mais do que eu me cuidava antes. Hoje em dia eu me entendo muito mais do que eu me entendia antes. Mas sim, pode acontecer novamente. Pode acontecer. E hoje eu me sinto mais capacitada para enfrentar esses momentos, mesmo sendo ele tão doloroso como é, sabe? Então, se a gente encarar de frente o que a gente já sentiu, a gente encarar as nossas dores, a gente acolher as nossas emoções, isso é extremamente importante. Sabe, a gente ser luz para a nossa própria vida, sabe? Isso é extremamente importante. Então, como eu lido hoje em dia, né, pós-crise de ansiedade, é assim, gente, com muito cuidado, com muita atenção, eu presto muita atenção nas coisas que eu sinto, eu presto muita atenção nos sentimentos que lembranças me fazem sentir, sabe? Eu presto muita atenção nisso. Coisas que antes não... Gente, antes eu era tão intensa que eu me jogava no sofrimento, sabe? Eu sofria assim, ó. Quando eu lembrava da minha mãe antes, só pra vocês entenderem, eu chorava tanto, até a minha cabeça doer e no outro dia eu acordar até sem conseguir abrir o olho. Quando acontecia alguma coisa na minha vida, assim, uma perda, alguma coisa, por exemplo, quando eu tive o término do meu relacionamento, eu tive um relacionamento longo, no qual pra mim era o relacionamento com a pessoa que eu ia construir a minha família, era uma pessoa que eu amava extremamente, muito, 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 era uma pessoa que eu acreditava que me amava também incondicionalmente,
acreditava no sonho, nos planos que a gente tinha feito, acreditava nos sonhos e nas histórias que eu criei pra gente também, que criei com ele, também criei na minha cabeça. E quando esse relacionamento acabou, foi muito difícil processar. Eu sofria tanto que eu sentia dores no meu corpo. Eu me jogava, sabe, nessa intensidade do sofrimento. E o meu corpo ia junto, sabe? E a minha saúde ia junto. Então, controlar as nossas emoções. Hoje em dia é muito doido isso, eu falar isso, mas hoje em dia eu começo, por exemplo, eu lembro da minha mãe. Eu busco lembrar das coisas boas, dos momentos bons, dela dando risada, de como a gente era feliz, de como a gente era amiga. Então, é dessas lembranças que eu busco. E quando as lembranças ruins vêm, eu acolho, eu falo assim, eu não sou a minha mãe, eu não posso sentir a dor que ela sentiu, porque eu tenho as minhas próprias dores. E eu preciso lidar com as minhas próprias dores. Eu não consigo lidar com os sentimentos que a minha mãe sentia, porque essa era a minha impressão. Eu tinha que sofrer tudo que ela sofreu. Tinha que sentir as dores que ela sentiu. Então eu vivia muito nessa vibe, sabe? Do sofrimento. A gente se joga, a gente se entrega. Não. Então eu aprendi muito a ouvir os meus pensamentos. Nem tudo que a nossa cabeça fala é verdade. Nem tudo que a nossa cabeça projeta, a nossa mente projeta é verdade. Nem tudo é sobre isso, nem tudo é sobre a gente, sabe? Então a gente ouvir muito bem os nossos pensamentos é extremamente importante, porque evita que a gente entre nessa zona de sofrimento constante, nesse desespero de você chorar. Não que a gente não pode chorar, a gente chora, eu sou muito chorona, mas não chorar a ponto de se entregar, a ponto da gente ficar, sabe, de sentir dor de cabeça, de sentir dor nos olhos, e de viver intensamente aquele sentimento, né? Por que não acolher esse sentimento? Acolher de outra forma, né? Então o Ho'oponopono mágico também me ajudou muito, porque eu comecei a me perdoar muito. A Adriele, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, te amo. Eu fiz o Ho'oponopono mágico também para o meu ex-namorado, porque eu passei muitos anos, eu passei mais de 2 anos da minha vida tentando superar o término do relacionamento. Então, eu comecei a fazer, aprendi com a Beth Russo, fazer o Ho'oponopono mágico, dizer, fulano, né, quando eu vou dizer o nome dele, que é abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Aquele amor, aquela angústia que eu sentia também, fazia para angústia, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, te amo. E teve uma cena do filme Comer, Rezar e Amar, que enquanto a Liz, ela tá lá, né, ela lembra do ex-marido dela e ela fala lá para um amigo dela assim, mas eu ainda sou apaixonada por ele, ainda amo ele. E aí o amigo dela fala assim, né, um amigo não, um senhor que ela conhece ali naquele momento, fala assim para ela, grande coisa esse amor, grande coisa essa paixão. Manda luz e amor para essa pessoa toda vez que você lembrar dela. Então eu comecei a fazer isso também. A mandar luz e amor para essa pessoa. E foi se acalmando esse sentimento, sabe? E eu fui como entendendo e ressignificando que a nossa história foi linda, foi incrível, que ele foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, que foi uma das pessoas que eu mais amei na minha vida, mas que foi naquele momento, porque tudo na vida tem um tempo. Existe tempo para todas as coisas, né? Já diz Eclesiastes, existe tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Eu acredito muito no destino. Então, esse foi algo também que me causava muita dor, que me causava muitas angústias, mas que eu também aprendi a lidar, acolhendo essa dor e perdoando, mandando luz e amor para essa pessoa. Então, isso acalmou muito. E a mesma coisa eu faço com as memórias da minha mãe. Não, todas as vezes que eu penso na minha mãe, eu começo a lembrar das coisas boas, começo a mandar energia, mandar luz, mandar amor para ela, sabe, o tempo todo. Por que eu falo da minha mãe? Eu falo desse relacionamento porque foi dois processos muito dolorosos na minha vida. Foi 2 perdas muito dolorosas. Claro que da minha mãe nem se compara, eu estou falando da minha mãe, né? Mas eu estou falando de emoções fortes que me fez sentir muito mal, me fez sofrer muito. Então, buscar um pouco da raiz do sofrimento, sabe? Buscar um pouco da raiz daquele sofrimento. O que me causa aquele sofrimento foi algo que me ajudou muito a passar por cima desses processos dolorosos que eu sei que inconscientemente, né, são gatilhos e são raízes para o meu processo de ansiedade. Então, acolher essas emoções e entendê-las é algo que é extremamente importante a gente entender
E a gente sair um pouco, sabe, gente, do passado. Vamos tentar olhar agora, o que eu tenho agora, sabe? O que eu tenho agora para viver? O que eu posso fazer? Eu vou dizer para vocês que eu modifiquei a minha vida completamente. E isso vai ser tema para outro vídeo, que é para dizer como que eu vim parar em Portugal, como que eu mudei assim a minha vida no sentido, porque os meus projetos eram outros. A minha vida era outra, o que eu buscava era outra coisa. E tudo mudou totalmente. Eu tomei outro rumo, eu busquei outras coisas, eu decidi viver outras experiências, sabe? E hoje eu vivo uma vida totalmente diferente, totalmente ao contrário do que eu buscava antes, né? Do que eu tinha criado para mim antes. Mas é o que eu tô feliz, é o que me faz feliz. Hoje eu não vivo a minha vida dia após dia lamentando. Ai, se eu tivesse feito aquilo. Ai, se eu tivesse feito aquilo. Não, porque eu tô no agora. Tô no agora, sabe? E é muito doido isso, quando você se coloca no agora, que você começa a deixar muita coisa para trás. Muita coisa que você achava que era um fardo muito pesado, que doía muito, começa a ficar distante, sabe? Começa a ficar cada vez mais distante da sua vida. Porque você dá muita atenção agora, porque a gente tem que viver o agora, sabe? E não é viver na ansiedade de viver o agora. É a gente sentir as nossas emoções agora, sabe? Por isso que se você está passando por crise de ansiedade agora, se acolhe agora, sinta isso agora e vai passar. E depois que tudo isso passar, ressignifica, sabe? Preste atenção nas tuas emoções, preste atenção nos teus sentimentos, porque isso vai passar. Então, acolher as nossas emoções é extremamente importante, nos acolher é extremamente importante, ter afeto por a gente é extremamente importante, se amar, gente, é extremamente importante, sabe? Só esse amor faz com que a gente enfrente esses momentos. E eu não tô aqui dizendo assim, eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque às vezes eu fico com medo, sabe? De quem tá vivendo isso agora, dizer assim, mas Adri, eu não concordo com isso que você tá falando agora. Mas eu quero que você entenda que essa é a minha experiência, essa é a forma que eu encontrei para viver melhor. Essa é a forma que eu encontrei para enfrentar os meus processos. Essa é a forma que eu enfrentei para acolher as minhas emoções e não sentir mais o que eu sentia antes, não passar pelo que eu passei antes. E graças a Deus, gente, funciona e funciona muito bem. Hoje eu tenho uma vida extremamente diferente daquela que eu tinha antes, né? Daqueles momentos que eu tinha antes. Antes eu não olhava para mim, eu não cuidava da minha alimentação, eu não olhava para as minhas emoções. Quando eu estava triste, eu estava muito triste, como me jogava no sofrimento, eu queria morrer de tanta tristeza, sabe? Era aquele momento assim de tristeza tremendo, onde eu me jogava, como eu já falei para vocês. Hoje não mais, eu não posso fazer mais isso comigo, porque nem tudo que a minha cabeça fala é verdade. A minha vida não está no passado, a minha vida está agora, sabe? E a gente tem que entender que a ansiedade, ela não é um processo que tem raiz só nas nossas vivências. A ansiedade, ela também é uma doença metabólica. Por isso que é extremamente importante a gente também buscar ajuda médica, a gente entender o que está acontecendo, né? Porque só a gente conhece o nosso corpo. O que está acontecendo aqui, né? A ansiedade, ela tem uma patogenia, né? Que desencadeia isso. Então, como é que eu posso lidar com isso, né? Então, assim, é extremamente importante a gente entender a raiz das coisas. Por isso que prestar atenção nas nossas emoções é extremamente importante. Só a gente consegue entender o que a gente sente, sabe? Só a gente consegue dizer assim, é isso e aquilo. Então, viver o pós-ansiedade é esse estado de alerta que a gente vive sempre, né? É esse estado de alerta. Se cuidar, ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, buscar coisas que te dá prazer fazer. O que te dá prazer fazer, sabe? O que você gosta? Eu amo gravar vídeo pra vocês. Amo gravar vídeo, sabe? Sei que tem gente que fala assim, ai, Adri, larga de prosa ruim. Não é prosa ruim, não. É um processo que é muito complicado e muito mais comum do que você pensa. Pode estar do seu lado, preste atenção na sua irmã, na sua mãe, no seu pai, nos seus amigos, porque a maioria das pessoas está o tempo todo com o olho fechado, acha que é frescura, acha que é ingratidão, sabe? Eu ouvi, gente, tanta gente falar assim, tanta gente não, uma pessoa falou pra mim assim, eu acho que você tem que fazer uma lista e começar a agradecer por tudo que você tem. Não é ingratidão, não é falta de fé, é doença. O nosso corpo está doente, a nossa mente está doente.
Ninguém vive esse estado porque quer, porque gosta. Calma, calma, cuidado com as palavras que você fala. O ansioso, a pessoa que está ansiosa, ela quer falar, ela quer ser ouvida. Você não tem receita para dar para essa pessoa. Para de querer dar a receita pronta. Para de querer dar diagnóstico para o outro. Ouve. Tira um tempinho para você ouvir o outro. Às vezes a pessoa só precisa de ser ouvida. Não precisa ser julgada. Sabe? Tem pessoas que é assim, que tem o hábito de você começa a contar uma coisa, você começa a se abrir. Ah, porque eu acho que você deveria fazer isso, porque você deveria falar aquilo. Sai desse vício, ninguém tá te... Sabe? Amigo não é para essas coisas. Não é assim que funciona. Ouve aquela pessoa, observa ela, ajuda. Às vezes você ajuda só ouvindo, gente. Sabe? Não adianta, você não vai dar. Você não vai dar o diagnóstico àquela pessoa. Você não vai dar aquela cura àquela pessoa. Porque é um momento que ela está vivendo e ela precisa ser só ouvida, observada, acolhida, amada, sabe? Amada, cuidada. Então, a gente sai um pouco dessa zona, né, da gente querer o tempo todo dar diagnósticos e tentar resolver o problema do outro. A pessoa que está ansiosa, ela precisa mais falar, ser ouvida, não ser julgada. Então, isso é muito importante, a gente ficar de olho nessas questões também. Depois que eu passei por isso, eu fiquei muito mais sensível. Hoje eu olho para outras pessoas com um cuidado maior. Eu tenho algo que eu tenho que trabalhar muito em mim também, é sinto muita emoção do outro. Eu tenho esse livro, eu super indico para vocês, que é O Poder do Agora. Eu ganhei de uma amiga e é muito doido como que eu me identifico com esse livro. Porque eu ganhei esse livro recentemente. Ele é muito famoso, acho que a maioria de vocês conhece, mas eu nunca tinha lido. E depois que eu comecei a ler O Poder do Agora, eu comecei a encontrar muitos trechos de pensamentos, de coisas que eu já acreditava e que eu acredito, e que são coisas que eu levo para a minha vida e que eu acredito muito. Por exemplo, aqui fala aqui, observar nossas emoções é tão importante como observar o nosso pensamento. Eu já falei disso com vocês. Sim, porque um se alimenta do outro, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos se alimentam das nossas emoções, assim como as nossas emoções se alimentam do nosso pensamento. Está totalmente ligado um ao outro. Então, por que é importante a gente observar? O que é esse sentimento? O que esse pensamento me causa? Né? Como é que eu consigo melhorar isso? Ah, não é que eu vou pegar e jogar na gaveta e esquecer, porque nada é esquecido. Mas como que eu lido com essas emoções? Né? Esse tipo de pensamento me faz sentir essas emoções. E qual energia está ligada a essa emoção? É uma energia boa? É uma energia ruim? Faz doer? Para onde essa energia me leva, sabe? Então eu penso muito nisso, porque para mim tudo é energia, sabe? Tudo é energia. Eu me alimento disso todos os dias, dessa minha crença de que tudo é energia, sabe? E aí, esse livro traz muito isso. É muito interessante. Tem outra parte que eu gosto muito, que eu estava lendo recentemente, que ele fala justamente sobre o poder da gente se colocar no tempo, né? No tempo do agora. Eu vou ler esse trechinho para vocês, mas é basicamente os nossos padrões, sabe? De pensamento que a gente tem sempre. Então ele fala assim, ó. É uma pergunta, né? Na verdade. É verdade que a situação atual da minha vida é o resultado de coisas que aconteceram no passado? Mas ainda assim é a minha situação atual e estar preso a ela é o que me faz infeliz, né? É aquela questão da gente ter aquele vício, da gente sempre, se alguma coisa ruim acontecer agora nesse momento, a gente voltar lá para aquelas coisas ruins que a gente viveu no passado, porque a gente quer justificar a dor que a gente sente agora. A gente quer justificar o momento presente que a gente está agora. Porque alguma coisa deu errado. Aí eu vou lembrar lá da minha infância, lembrar daquelas coisas ruins. Por que eu tô falando isso? Eu não tô falando que isso é a causa da ansiedade, mas isso é a causa de adoecimento da minha mente, do meu corpo. Isso faz com que meu processo fique ainda muito mais difícil. Então a gente lidar com essas questões também é muito importante. Tem coisas que tem que ficar lá no cantinho. Tem coisas que a gente tem que conversar com ela. Tem sofrimento que a gente tem que sentar com ele cara a cara, igual eu tô falando com você aqui, com vocês aqui agora.
né? Eu aprendi a fazer isso, confrontar, sabe? Às vezes eu tô tendo uns padrões de pensamento, você fala, ei, vem cá, o que você quer comigo? Né? Isso não tá resolvido, vamos resolver isso aqui agora, vou dialogar com você, né? Então isso faz muito sentido, tipo assim, isso faz com que ele fale assim, deixa eu deixar a Adri aqui em paz. Porque assim, volta e meia tá vindo esses padrões de pensamento, sabe? Então assim, aprender também a confrontar ele. Por que eu tô sentindo isso? O que você quer comigo? Né? Às vezes eu lembro assim de coisas que eu vivi lá com meu pai, lá minha mãe, coisas de infância. Eu fico lembrando, sim, o que você pode agora fazer na minha vida agora? Né? Você faz parte da minha história, mas agora você não faz parte do meu momento presente. Você faz parte da minha história. Eu te acolho, você está aqui, mas você não faz parte do meu presente. E aí as coisas vão aliviando, sabe? É muito doido, gente. Vocês entram numa vibe totalmente doida, assim. Mas são coisas, estratégias que a gente tem que se alinhar para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, lidar com os nossos sentimentos. Então, esse meu momento pós-ansiedade me ensinou muito a lidar com as minhas emoções, a lidar com os meus sentimentos, sabe? Disse, vem cá, o que você quer comigo? Como é que a gente consegue resolver isso aqui? Então, confrontar as nossas emoções é extremamente importante, mas confrontar de forma inteligente, não é confrontar se deleitando nelas, sofrendo, se jogando, e se dizer, não, eu aceito o sofrimento da minha mãe, eu aceito o sofrimento do meu pai, eu vou sentir tudo isso agora porque eu mereço. Não, eu não sou a minha mãe, eu não sou o meu pai, eu não sou os meus irmãos, eu sou a Adri, eu estou no meu tempo é agora. Então, abandonar fardos, coisas que não me pertenciam, que não me pertencem, também me ajudou muito a tornar a minha caminhada mais leve, sabe? Ter espaço, né? Ter espaço. Porque quando a gente está muito cheio, não tem espaço para coisas novas na nossa vida. Não tem espaço para memórias novas, para memórias boas. Então, tipo assim, solta esse fardo, sabe? Seleciona o que é teu, o que não é teu, o que te pertence. Sabe? O que pertence ao outro. Às vezes a gente está lutando com o que não é nem nosso, sabe? E é isso. Graças a Deus, hoje eu vivo um outro momento da minha vida, tenho muito mais sabedoria. Claro que a idade também com a idade, mas a idade não diz muita coisa, né, gente? São os nossos caminhos, são as nossas vivências que nos faz ser o que a gente é a cada dia, né? Tá sempre no agora. Uma das coisas que eu mais peço a Deus é que Ele me concentre sempre no agora, sabe? Que eu possa aproveitar a minha vida agora, tá sempre no agora, que eu continue cuidando da minha alimentação, que eu continue cuidando do meu corpo, que eu continue viajando, que eu continue fazendo as coisas que eu amo, sabe? Que eu continue tendo forças para isso e que eu continue tendo forças principalmente para deixar de lado o que não é meu, sabe? O que não me pertence, para que eu possa me preencher de coisas boas. Então acho que às vezes a gente falta isso, sabe? A gente largar o que não é nosso, nos preencher com coisas boas. O que faz a gente se sentir feliz, né? Às vezes a gente está preso em algum estado social, alguma coisa que nos coloca, né? Que outras pessoas nos colocam naquele lugar. São tantas coisas, sabe, gente? São tantas amarras que só eu conheço as minhas, você conhece as suas. Então é um pouco mais mesmo da minha experiência, sabe? E hoje no meu dia a dia, o que eu busco? Eu busco eu não tenho controle sobre as outras pessoas, eu tenho controle sobre mim, eu tenho controle sobre o que sai da minha boca. Eu consigo controlar e observar o que está na minha cabeça, né? Os meus comportamentos, mas sobre o outro eu não tenho esse controle. Então muitas vezes sim, às vezes você encontra pessoas no seu caminho que não são tão agradáveis assim, você encontra pessoas que não é tão legal conviver com essa pessoa assim, mas que por algum motivo você precisa conviver com essa pessoa, né? Como é que eu faço para me proteger energeticamente, principalmente? Como é que eu faço para mim não me alimentar da energia daquela outra pessoa, nem fazer com que as palavras dela que ela fala sobre mim façam nenhum sentido para minha vida, porque ela não significa absolutamente nada para mim. Então assim, a gente deixar de colocar na nossa mochilinha, sabe, da vida, as coisas que as outras pessoas falam sobre nós, comportamentos do outro. Eu quero só o que é meu, sabe? Eu quero só o que é meu. Por isso que a minha mochila tem sido mais leve, sabe? Tem sido cada vez mais leve, porque eu quero carregar só o que é meu. E graças a Deus eu tenho tido sabedoria, né, para carregar coisas que têm mais significância, têm mais significado, têm mais valores na minha vida, sabe? Então, a partir de hoje, eu sempre falo a partir de hoje, mas já faz muito tempo que isso é algo que eu carrego para mim. Eu quero deixar esse vício de criar sofrimento para trás. Isso passou.
O que acontecer hoje, no meu momento presente, eu quero resolver agora. Eu quero resolver agora. Eu não quero carregar na minha mochila porque eu não tenho espaço para isso. Então, aconteceu uma coisa muito ruim, vamos sentar e conversar agora, Adri? Quero conversar com você, Adri, você com você. Como é que a gente consegue resolver isso? Para eu não ter que carregar isso, sabe? Porque a gente sabe, né, gente, que a gente já carrega muita coisa. É difícil a gente jogando essas coisinhas no lixo. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. É um vídeo muito mais direcionado para aquele público que gostou daquele meu outro vídeo. Então, converse com você, se ame, se abrace, se acolha, esse momento de dor, né? Avalie. Não estou mandando vocês brigarem com o sofrimento, sabe? Que brigar, eu quero acabar com você, você quer acabar comigo. Não, não é sobre isso. Observa. Observa de onde é que vem isso, observa o seu corpo, o que está causando isso, qual é o seu estado de saúde atual. É um problema, será que está ligado às minhas emoções? Ou será que está ligado ao meu corpo físico? Será que eu estou, né, me suplementando direitinho? Será que eu tenho cálcio suficiente no meu corpo? Será que eu tenho magnésio suficiente no meu corpo? Será que eu estou comendo a proteína certinho? Né? Será que eu estou carregando muito o fardo do outro? O que está acontecendo? De onde é que está vindo esse sofrimento? De onde é que está vindo essa dor? Será que eu consigo resolver isso sozinho? Será que eu não preciso de um médico? Será que eu não preciso tomar um remédio? Né? Será que eu não preciso, enfim, adotar um exercício novo? O que eu estou precisando? Converse com você, sabe? Converse com você e você mesmo, porque só você pode fazer algo por você, só nós, só eu, Adri, posso fazer coisas por mim, posso ter o maior amor do mundo por mim, me alimentar, fazer meu exercício, fazer as coisas que eu amo, só eu. Porque a vida é muito breve, gente, a vida é muito breve, sabe? É muito breve, a gente tem muita coisa para viver, mas a gente tem que parar de carregar esse fardo que tá pesado, bora carregar coisas novas, sabe? Passado ficou no passado, é a tua história. Eu acolho e respeito a minha história. Mas no momento agora eu quero ser luz, luz para minha própria vida. Tem uma frase desse livro também, vou ver se eu consigo contar para vocês, para eu encerrar esse vídeo, que já tá grande. Uma conversa boa, eu gosto, sabe? Eu gosto de falar das minhas experiências. Eu não tô... Às vezes a gente só tá buscando mesmo só uma conversa boa, né? Então aqui tem uma frase que fala assim: tudo é revelado ao ser exposto à luz, e o que for exposto à própria luz se torna luz. Olha que coisa linda. Então que você seja a luz para sua vida, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. I tried so hard and got so